Fala galera, estamos começando mais uma edição do podcast preferido, né, Hugão? Exato, estamos nós aqui novamente com presença ilustre para variar, né, Diogo? Ilustríssima. Há quem diga que Volta Redonda não tem celebridades, eu vou te provar que tem. Com certeza tem. Dá só uma olhada, hein? A gente faz uma breve síntese aqui, né? Olha só, ela que é ex-Chacrete na década de 80, trabalhou com nomes como Xuxa Meneghel e Marlene Matos, foi casada com o falecido produtor musical, sonoplasta e DJ My Boy, mãe da Natália Val, é graduada em Educação Física, Pedagogia, Psicopedagogia, Direito, cabeleireira, maquiadora, decoradora profissional, corretora de imóveis e atualmente consultora comercial de uma rede de shopping center, minha amiga querida Márcia Val. Boa tarde. Muito bom Satisfação ter você aqui, imensa ter você aqui conosco. Obrigada. Muita história para contar, né, Márcia? Sempre, né? Com 60 anos a gente coleciona histórias, né? Muitas muito histórias bom. legais, Hugão. Histórias curiosas aí, pelo visto, né, Diogo? Curiosas. Porque, não, só pelo currículo que você leu aí, Diogo, se a gente for puxar aí uma história de cada um desses tópicos Deus. aqui, a gente já tem 2 horas aí de assuntos, pelo Duas horas menos. pra fazer em séries, né? Vamos fazer uma série, Netflix. Igual Netflix. Mas faz parte, né? Exato. Hoje eu tô aqui com 60 anos e tem realmente... A minha filha fala sempre, né? Nossa, mãe, você daria para escrever um livro. Porque de vez em quando eu me pego contando alguma situação, né? Inusitada para ela. Mas para mim acaba sendo engraçado. Então... E você já pensou em escrever algum livro, Márcia? eu tenho preguiça. Porque quando você vivencia aquela situação, a emoção e a importância é tua. Né? Eu penso assim. Sim, sim. Então, por exemplo, quando teve o lançamento do filme do Tim Maia, eu conheci o Tim Maia, ele era meu vizinho. Nossa. Olha. Então, assim, aí quando você vai ao cinema para assistir a vida de um amigo seu, que é aquele monstro, né? Você conheceu o Tim Maia. A minha casa vivia cheia de Olha. artistas, por conta do My Boy, né? Por conta do meu falecido marido. Então, era Emílio Santiago, Nossa, outra voz agora, hein? Minha casa... Eita. A minha casa era não digo um clube, mas as pessoas normalmente iam para lá para falar sobre lançamento musical. Sim. My Boy também trabalhava numa editora de música, Pierre Music, e eles iam muito lá para casa. Então, acabavam jogando, um buraquinho, enfim. Então, aí hoje em dia, eu percebo que aqueles ídolos, né, aqueles amigos, na verdade, que são ídolos hoje em dia, estão indo embora, né? Então, assim... Puxa vida. Né? É difícil você... Aí eu falo, gente, cada vez mais perto. Quanto mais vejo gente morrer, mais eu falo, olha, daqui a pouco sou eu. Não. Vida longa, Marta. Não, mas olha, é muita gente. Muita gente, né? Muita mas é verdade. gente. Mas é a realidade, né? É a realidade. Mas quando são pessoas, assim, aleatórias, né? Tudo bem, mas quando são pessoas, um Chacrinha da vida, um Carlos Imperial, eu conheci Carlos Imperial, eu tinha 15 anos de idade. Enfim, né? Várias pessoas. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, muitas pessoas interessantes. Pessoas que foram relevantes na sua história. Aí, hoje né, eu Márcia? sei, na época não. Na época eu não tinha noção, essa responsabilidade, né? Porque, imagina, eu tinha 20 anos, eu era uma universitária, morava com os meus pais e trabalhava... Na verdade, o meu trabalho era uma diversão, porque eu ganhava dinheiro para dançar com os meus ídolos. Isso como chacrete. Chacrete. E como que surgiu? Vamos começar então nessa primeira curiosidade aí. Como que surgiu essa história de ser chacrete? Como que foi essa situação o meu irmão, aí? eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou Recheio. E o meu irmão mais velho, ele sempre gostou muito de televisão, ele é advogado, nada a ver, mas ele sempre gostou e ele queria que eu estivesse nesses lugares. Então, ele me inscrevia em agências, então eu fazia do Loren, bijuterias do Marco Sabino, que na época era muito famoso, enfim, fiz vários trabalhos e um deles foi o lançamento do Gol. Né? Carro Gol. Gol, num restaurante Rios, lá no Flamengo, que era muito famoso.
E tinha aqueles olheiros de TV, sim. né? Que ficavam ali olhando quem era a menina bonita. Sim. Aí ele me viu sorrindo, né? Que eu sempre Você sempre teve um sorrisão, né? Então ele me convidou para que eu trabalhasse lá na Caderneta de Poupança Aspa, no Chacrinha. Olha. E aí, para contar isso pro meu pai e pra minha mãe. Meu irmão estava comigo, porque meu irmão sempre me acompanhava. Mas eu falei, gente, como é que eu vou falar pra minha mãe? Mãe, olha, eu vou trabalhar no Chacrinha. Aí... Porque na época ainda era muito tinha um preconceito. tabu. Não, era muito preconceito mesmo. Era muito preconceito. Por conta... Ai, me perdoe. Por conta... por conta de outras pessoas que tinham trabalhado de outra forma antes, né? Não vou julgar, cada um sabe de si. Sim. E, enfim, aí o meu irmão convenceu meus pais que para eu ir no primeiro dia, e minha mãe nos acompanhou. E aí eu fiz a Caderneta de Poupança Aspa. Então tinha aquele sorteio. E fazia lá o sorteio. Eu tenho até uma foto, né? Eu vestida com colã, escrito Fortaleza. E, sei lá, foi sorteado Fortaleza. Aí eu aparecia com a plaquinha Fortaleza. Enfim, Chacrinha me viu e perguntou quem era aquela menina ali do sorriso bonito. Aí falaram para ele que eu era Aspa e tal, que eu era, enfim. Até então, tudo bem. Não aconteceu problema nenhum. Eu continuei como Aspa durante algum tempo, só que... Aspa era participação esporádica? A Aspa era o patrocinador, a Caderneta de Poupança Aspa, eles patrocinavam um dos patrocinadores do programa na TV Globo. E então tinha um momento que eles faziam um sorteio e aí era aquela divulgação e eu era uma dessas, né? E aí aconteceu alguma situação que eles foram obrigados a demitir algumas chacretes. Acho que 5 ou 6. E nós, da Aspa, fomos solicitadas para substituirmos essas chacretes nos queijos. Né? Tinha os queijos no meio do público. Sim. E a gente não sabia coreografia, não sabíamos absolutamente nada. E era ao vivo o programa. Então... Era ao vivaço. Era ao vivo. Então, assim, aqueles queijos precisavam ficar ocupados, né? E você vai ficar lá... Aí... Né? Aí tinha o famoso que a gente ficava assim dançando, né? Porque a gente não sabia a coreografia. Eu, pelo menos, não sabia, as outras meninas também não. E aí, na semana seguinte, estava tudo ok, nós não íamos ficar, né? Porque eles iam ficar captando, né? Fazendo testes, enfim. E aí o Chacrinha não conseguiram, aí me colocaram de novo para ficar, só que lá embaixo. Escondida, mas lá no piso de baixo, sem ser nos queijos em cima. E aí aparece Benito de Paula. Uau. Eu amo Benito de Paula. Eu amo. Pode é brega. Eu amo Benito de Paula. Amo. 2 coisas. Eu gosto do som dele, das letras, enfim, e gosto de sambar. Muito. Eu gosto muito de sambar. E aí o Benito de Paula foi cantar. E aí... chamou, eu fui. Quando eu fui, ele falou pro filho dele que queria que eu fosse chacrete. E aí foi mais um parto, né, para convencer meus pais. Oficial mesmo. Oficial. Márcia, você não era uma moça feia, né, Márcia? Não, eu era... Você era uma moça muito bonita também, né? Continua uma senhora elegante, né? Porque você é uma moça nova. Eu era bonitinha. Mas devia ser uma moça também. Né? Mas assim, eu não era uma garota com corpão, sabe? Gostosona, essas coisas. Eu era mignon. Entendeu? Entendi. Mas eu era um mignon certinha, entendeu? E nós não tínhamos hoje esse leque de opções para nós, né, nos mantermos. Ali era alimentação saudável. Era natural mesmo, e eu fazia né? faculdade de educação física. Então, a atividade física era uma rotina. Então, era natural. Né? Quando você é jovem, é natural, né? Sim. Enfim, tudo funciona. E dali eu fiquei trabalhando com eles, acabei sendo contratada, literalmente. Então, minha mãe, meu irmão, fazíamos o revezamento das mães. E era muito engraçado, porque nós éramos 18 meninas, né? E era difícil. 18. 18 meninas e pelo menos umas 6, 7, 8, no máximo,
moravam com as suas famílias, estudavam. Então, foi uma adaptação para elas e para nós. Sim. Porque muitas delas já trabalhavam com show, trabalhavam no Scala, trabalhavam, enfim. E nós não, a nossa realidade era outra. Nós morávamos com nossos pais, estudávamos, tínhamos aquela vida, né? Aquela rotina. Sim. Algumas de nós trabalhavam. A Sandrinha trabalhava numa empresa, eu trabalhava em shopping, enfim. E aí eu comecei a ser paquerada pelo My Boy. Então, era muito difícil, porque por mais que as pessoas falem do Chacrinha, ele era um super protetor com todas nós. A ponto de nós viajarmos para outros estados e nós ficarmos trancadas dentro dos quartos, sem poder usufruir da piscina. Ele não deixava, não permitia. Porque vocês eram também, assim, eram ícones, né, de beleza na época. Havia um glamour, né, em torno de vocês também, né? No caso, ele preferia ter esse excesso de zelo do que permitir que acontecesse alguma coisa. E tinha o tio Diniz, que tomava conta da gente. Né? Ele era um secretário do Chacrinha e ele ficava à disposição mesmo. Então, por exemplo, nós íamos fazer o show João Pessoa. Então, se alguém, por exemplo, resolvesse dar presente pra gente, né? Um empresário, uma empresária, não importa. O Chacrinha pegava tudo pra ele. Por exemplo, doce de coco, ou então rapadura. Então, eles contavam, né? Tem quantas pessoas no show? Porque show era uma quantidade menor. Então, por exemplo, cinco chacretes, mais a equipe. E aí, o Chacrinha levava todos os doces para eles. Olha só. A gente só ficava sabendo que ele tinha pego os doces, que deram doces, não sei o quê. Muito tempo depois, entendeu? E ele era muito gaiato. Ele era muito gaiato. Vou contar uma situação. Numa dessas viagens, a gente ficou, na hora do almoço, nós ficamos conversando sobre o que cada um pensava sobre situações inusitadas. Eu vi assistindo no filme isso. Nossa, eu queria passar por isso. Eu, bocuda, virei para o grupo e falei assim, gente, sabe que eu tinha vontade de entrar? Sabe aqueles filmes de pastelão? Que aí um entra, pá, dá uma tortada na cara de alguém, aí tu vai dar outra tortada. Aí a gente olha e tá ele caindo na gargalhada na mesa. E aí cada uma de nós foi falando que, né? Eu queria isso, eu queria mergulhar, não sei o quê. Eu falei, não, deve ser muito bom a tal tortada. Bom, passou acho que um mês e pouquinho depois, né? Porque nós estávamos numa fase de campanha eleitoral. Então, eram muitos shows no Nordeste. Norte, Nordeste. E aí, quando chegou no programa, vendo uma movimentação diferente, né? E ele insistindo que eu ficasse ali na frente, junto com a Fátima Boa Viagem, Gracinha Copacabana andando de um lado para o outro. Você percebe que tem um movimento diferente. Mas assim... Ele não tinha falado previamente. Não, elas sabiam. E eu não. De repente, vem ele com uma torta na mão. Esse programa ao vivo, tá, gente? Nossa! Aí duas me seguraram, mas assim, foi muito rápido. Porque quando eu percebi a situação, era ele jogando a torta na minha cara, só que eu abaixei. Então isso aqui foi top. Então, praticamente vocês que inauguraram essa tortaiada na cara. Assim, olha, e ele espalhou por programas, ria, assim. Era a coisa mais engraçada do mundo e eu queria comer o olho dele. Porque, e sorrindo, né? E ao mesmo tempo, assim, hoje é engraçado, mas na hora, assim, eu falei, o que eu fui falar isso pra ele? Então, ou seja, dali as meninas começaram a medir o que se falava. Porque ele era protetor, mas ele era muito gaiato nesse sentido, entendeu? Não, na hora que você viu aquela torta, já deve ter vindo o arrependimento, né? Pra que eu fui falar isso naquela mesa? Mas ele era... Na hora a memória voltou. Ele era um cara que via tudo, por exemplo, na hora do intervalo, ele... Sei lá, às vezes a gente ia endireitar o colã que estava apertado, ou mexer no cabelo. Ele via e chamava atenção. Olha, você na hora que estava, sei lá, cantor X, eu olhei, você estava mexendo no cabelo. Não pode fazer isso, e não sei o quê. Eu nunca tomei essa chamada, não. Mas assim... Mas ele observava, era detalhista, vamos dizer assim. Totalmente. Então, ele era muito respeitador, muito...
E sabia, né, das nossas vidas, ficava feliz quando alguém contava, Mariângela se formou na faculdade tal, ou então a outra acabou de passar num concurso. Então, ele era muito grato e ficava feliz, porque nós não... Mesmo a televisão, né, porque chama muita atenção, interesse, e ele percebia que nós não tínhamos mudado os nossos objetivos enquanto estudantes, né? Então, isso é muito bom, assim. E como que era essa rotina, Márcia, na época? Porque você está falando aí, né, sobre... Você entrou, você já estava estudando, fazendo faculdade de Educação Física, né? Fazia faculdade de Educação Física. Como que era a sua rotina? Porque tinha coreografias, devia ter dias de ensaio também. Tinha o dia da gravação, que era o ao vivo, né? Sim. Você comentou, era domingo, depois mudou para o sábado, exatamente. Né? Como que funcionava a rotina dessas 18 meninas? E a rotina também na gravação, né, Diogo? Porque devia ser uma ciumeira também. 18 meninas, uma pensando de um jeito, outra pensando do outro. O sorriso da Márcia é mais bonito. Não, e a posição, Diogo, no palco? Não, por que a fulana que tá lá na frente eu tô lá atrás? Tinha sim. Eu sou amiga, eu sou amiga de algumas e sou colega de outras, né? Porque a própria vida afasta umas das outras, né? Isso é natural. Exato. Mas tinha, né? Você percebia, né? Coisa de mulher, né? Não era de chacrete. Tipo, mulher, a coreografia era uma, e quando a câmera estava muito tempo em você, aí já mudava a coreografia. Essas pegadinhas. Mas assim, foi tranquilo. Eu não tinha noção dessa responsabilidade. Para mim, realmente, era uma diversão. Sim. E aí, quando o Chacrinha soube que eu estava namorando o My Boy, eu fui convidada para me retirar do grupo. Sério, Márcia? Sim. Ele me deu a seguinte opção: você continua no programa e termina o seu namoro, ou continua o seu namoro e saia do programa. Nossa. Eu falei, tá bom. Saí do programa. Olha. E aí, quando eu saí do programa, porque... Não sei exatamente. Mas como é que você conheceu o My Boy? Foi ali nos bastidores? Nós trabalhávamos juntos. No próprio programa de Chacrinha. No programa. Fazia o programa também, no né? programa. E no programa. E aí toda hora ele queria me dar carona. Eu morava longe pra caramba. Ele pegava o carro, e minha mãe, ele. Ou então ele, eu, o meu irmão. Entendi. Então ele ainda tinha que submeter isso. Mas... E aí quando... eu saí do programa, logo depois eu casei. Casei mesmo, na igreja foi o pastor Jonas Rezende, quem celebrou a nossa união. Nós casamos e o Chacrinha ficou surpreso e pediu pro My Boy para eu voltar. Porque ele viu, o negócio era sério mesmo. Era. E aí o Silvinho, cabeleireiro na época, veio. Eu sempre soube que você era maravilhosa, que você era uma pessoa séria. Como assim, gente? Enfim. Mas aí o casamento foi quando? Se deu quando? Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 20 e poucos anos. Assim, eu sei que foi uma quinta-feira, dia 11 de julho. Acho que eu tinha uns 23. Nova. Nova. Na verdade, eu fui tudo muito cedo, muito cedo. Eu fiquei casada com o My Boy 16 anos. 16 anos. Entendeu? 16 anos. É muito tempo. E 16 anos pra galera, eu tenho 38, pra galera da minha época vai lembrar que ele foi sonoplasta do Luciano Huck, né? Foi. E foi sonoplasta do Planeta Xuxa também. Xuxa falava muito. Foi do... É com você, My Boy. Foi do Faustão. Ele fez bastante trabalho. O My Boy, ele era um cara muito... Ele vivenciava... Na minha casa tinha equipamento e tudo quanto era lugar. Era um... Quando eu cheguei aqui, que eu vi esse... De som, assim? Som. Eu falei, gente, banheiro tinha televisão, tinha som, tinha DAT na época, né? Sim. Tinha DAT. Um negocinho pequenininho que custava mais de $5.000 na época. Na minha casa era um... E, obviamente, ele conhecia muita gente, né? Você falou aqui mais cedo sobre o Tim Maia. Todo mundo. Era uma época... A DAT revolucionou, falou, e agora eu lembrei. Sim, nossa. As produções, né? Tinha tudo. Era uma coisa, enfim. Eu só me arrependo de nunca ter aprendido a manusear a mesa de som, porque... já estava ali, né? Ia ser muito bom. Mas aí, Ju, ia ser mais uma opção aqui, ó. Mais um currículo. Mas, enfim, aí eu fiquei trabalhando com... Ele pediu para que eu voltasse. Eu voltei
E aí a Marlene e a Xuxa foram para a TV Globo. E aí a Marlene me chamou, me convidou para ser secretária dela. Sim. Olha. Aí eu falei, lógico. Peraí, Marlene Matos. Peraí, Marlene Matos. Aqui, mas como que se deu esse encontro aí? Porque você era uma chacrete. Era, mas o My Boy... Como que ela te enxergou enquanto secretária, né? Que aí você foi pra parte de produção, executiva, alguma coisa assim. Eu esporadicamente fazia uns trabalhos com os empresários no Rio, de show. Sim. Era Luiz Andrade, tinha umas pessoas que de vez em quando precisavam, aí eu gostava. E ainda mais quando o My Boy estava envolvido. Então, você acabava eu fiz, cheguei a trabalhar com produção de cinema, produção de teatro, produção musical. Trabalhei com o Wolf Maia, com a Nádia Bambirra, né? Enfim. Sim. Então, quando eu fui para lá, a Marlene foi para Globo e aí tinha uma questão de escolha, né? Qual seria o sonoplasta que ia fazer o programa e tal. E aí eles tiveram contato. E, coincidentemente, a irmã da Marlene... Ai, gente, isso muita coisa para falar. A Ângela Matos. A Ângela Matos, que é a irmã da Marlene Matos, que foi casada com o Yahoo, com o Zé Henrique do Yahoo. Quando nós tínhamos 13 anos de idade, nós dividimos o mesmo namorado. Então já tinha uma ligação alguns anos atrás. Entendeu? Olha só. Então lá na frente, um dia, eu estava na Globo e aí veio uma moça e falou assim, oi, você é Márcia Val? Aí eu falei, sou. Aí ela falou, oi, tudo bom? O meu nome é Ângela Matos. Aí as duas, Durval? Então assim, quando a Marlene viu uma circunstância que nós estávamos conversando, porque nós pegamos amizade, aí ela me convidou. Ela, você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei, quero. Uau! E foi a melhor coisa, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma pessoa determinada. Acho que tudo que eu aprendi e que eu pratico hoje, né, óbvio, com as minhas limitações, porque hoje eu trabalho num setor totalmente diferente. Mas foi assim, por exemplo, eu recebo um e-mail e respondo imediatamente, eu não deixo para responder no dia seguinte. E eu já ensinei isso para minha filha. Então, disciplina. Tudo que eu tenho que responder, eu não adio, eu faço. Então você pode me chamar a atenção por qualquer falha, menos por isso. Ausência de resposta. Entendeu? Então, assim, eu aprendi muita coisa com a Marlene e com outras pessoas, claro, que foram importantes. Mas, e aí, eu fiquei trabalhando com ela um tempo, tinha muitas viagens e eu já estava fazendo outra faculdade e aí era difícil eu acompanhá-las nas viagens. E aí voltei para shopping, né? Minha vida sempre foi o shopping. E aí passou, enfim, nós somos amigas até hoje. Quando ela foi ser diretora quando ela foi convidada a dirigir a área de marketing de um shopping no Rio de Janeiro, ela me chamou. Vem trabalhar comigo porque você entende de shopping e tal. Eu falei, ok. Aí, esses diretores que me trouxeram para Volta Redonda souberam que eu estava nesse shopping na Barra da Tijuca, trabalhando com Marlene Matos. Olha. Então, eles me convidaram para vir para Volta Redonda. Então, foi assim, né? Uma série de conexões que você foi criando ao longo do caminho que te trouxeram. Então, muito tempo de amizade com cada um desses elementos, né? E eu acho que a vida é feita disso, de encontros, de amizade. E eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Nós estudamos juntos, fizemos faculdade de Direito e nos encontramos no shopping quando você tinha uma outra função. E eu acho que ninguém está na vida de ninguém à toa. Por acaso, né? Por acaso, entendeu? Agora, eu queria falar um pouco sobre um capítulo à parte, que é a Natália, né? A gente estava falando aqui antes que a gente inaugurou uma curiosidade aí para nós. Podcast hoje. com o Vaguinho, né? Que é ex-cantor do Soweto. E em que época surge a Natália, que a Natália nasce? Assim, foi em que momento da tua vida? Eu fiz algumas produções de shows. Fiz com a banda Eva. Tinham alguns empresários no Rio e eu sempre fui convidada para fazer a parte que eu mais detesto, é a parte financeira. Entendi. Então, eu ia antes da equipe, eu ia com algumas pessoas da equipe
Por exemplo, show do... Vamos falar Biquíni Cavadão. Então, show onde em Teresópolis. Então, eu ia 2 dias antes do evento, recebia, né, da casa 50%. Sim. Quando a equipe chegava, eu pagava e depois recebia o valor, enfim. Eu sempre ficava, né? Eu nunca gostei, mas sempre me deram essa responsabilidade. E aí, eu trabalhei com algumas bandas e, de repente, eu comecei a trabalhar com os morenos. Tinha um empresário deles, que era o Luiz Andrade, e eu comecei a trabalhar com eles. E eu peguei amizade com todo mundo, inclusive com o pai da minha filha, o avô da minha filha. E ele, quando precisava que fizesse contrato, que lesse alguma coisa, né? Corrigisse, ele sempre me pedia. Para analisar. E o pai da minha filha era meu amigo. Então, desde quando eu era casada, ele já era conhecido meu, já era amigo, enfim. Sem, né? Quando você está casada, no meu caso, eu estou casada e pronto, né? Se estão me olhando, se me acham bonita, feia, enfim, é um problema das pessoas. Sim. Mas depois que eu estava separada do My Boy, aí eu fui, né? Recebi uns convites, né? Umas caronas. Mas eu tô de carro. Não, mas eu levo você, dá o carro pra Mônica, enfim. E o Gilmar PQD é o pai da minha filha. Somos amigos, nunca tivemos nenhum problema, incompatibilidade. Simplesmente não deu certo. A própria vida dele era muito complicado, né? Dinâmica, viagens, é difícil. E eu, depois de ter sido casada, 16 anos com uma pessoa, eu tinha uma rotina, ali, né? Eu tinha uma rotina muito tranquila. Então, o Gilmar era muito bonito, ele era um cara muito, enfim... E era uma mulherada em cima, cobiçada. Também, né? E eu já não estava nessa vibe. Trabalho mais, não, entendeu? E aí veio a Natália. A Natália realmente não foi planejada por nós dois. Sim. Mas ela teve um planejamento entre eu e Deus. Não tenha dúvida. Ela é uma pessoa excepcional. Não tenha dúvida. Porque os meus 2 maridos, entre o Gilmar, os 2 não podiam ter filhos. Então foi um planejamento entre eu e Deus. Porque os meus maridos foram maravilhosos, cada um no seu quadrado. Mas quem me deu um filho foi um amigo. Entendeu? Enfim. E ela é uma parceiraça sua, né? Minha amiga, mas com a diferença, com hierarquia. Né? Não é não, sim, sim. Eu eduquei realmente a minha filha, enquanto as pessoas falavam, você é muito radical. Não, eu estou educando. Porque você era de um meio que... Sim, que ela não gosta. Né? Que ela não gosta. A Natália, a madrinha da Natália, diretora de teatro, de TV, de cinema. A Natália, Marlene ama a Natália. Ela tem vários tios, alguns amigos, enfim. O próprio pai, né? Que é do meio. Teria todas ela não gosta. Ela não gosta. As melhores amigas dela, aqui da cidade, é a Duda Reis e a Vicky Valentim. Né? São as melhores amigas, assim, no sentido mesmo de terem crescido juntos. Né? E tal. Sim. E ela não é a praia dela. A Natália... nunca gostou. Ela gosta, assim, ela toca todos os instrumentos. Sim, ela sempre foi autodidata. Mas ela não é a praia aparecer, entendeu? Não é a praia dela. Ela é administrativa, né? Ela é igual a mãe, assim, talvez. Ela é. Quer dizer, não igual a mãe, né? Porque a mãe sempre foi de frente e de bastidores também, né? É uma menina que, nossa, foi muito abençoada. Muito abençoada. E... Eu sou tão abençoada que a Natália, há uns 3 meses... Eu vou mudar radicalmente de assunto, mas há uns 3 meses atrás, eu estava me sentindo sem perspectiva, sem vontades, sem nada. Era um vazio. Eu estava simplesmente me sentindo assim, um vazio... E aí eu me dei conta que poderia ser depressão. Falei, gente, mas depressão... Aí a gente tem muito preconceito, né, de depressão. E aí a Kênia, que é uma empresária aqui da região, ela falou assim, minha amiga, eu tô vendo que você não tá bem, que você não tá sorrindo tanto quanto você sorria. E eu tava sentindo falta disso, de sorrir, né? E aí ela me convidou para conhecer a igreja onde ela frequenta.
E desde então eu tô indo a essa igreja, eu frequento essa igreja aos domingos. E a Natália tem ido comigo sem que eu a convide. Legal. Ela tem feito... essa companhia, né? E exatamente quando eu era criança, eu frequentava a mesma igreja. Olha. Né? A mesma igreja com o meu avô, que era da Igreja Batista. Então, hoje, eu acho que aos 60 anos, eu resgatei... Uau, forte, hein? Eu resgatei... Forte. Eu resgatei a paz que eu estava sem. Forte. Porque eu não tenho família aqui em Volta Redonda, eu tenho amigos, graças a Deus. E eu tinha um combinado com a Natália, né, quando ela era pequena, ó, você não pode ficar doente, nem eu. E aí, assim, as coisas foram... Hoje ela, né, tem uma tendência de ficar cada vez melhor profissionalmente, porque ela é uma pessoa que... Sim, ela é desenrolada, ela é bem desenrolada. Muito inteligente. A gente falou aqui que eu fazia... Nós fizemos faculdade de Direito juntos, né? Ela ia pra aula, na época ela devia ter, sei lá, 15, 16 anos, talvez? Até menos. Até menos, né? E ela debatia com os professores lá. Virou aluna também. Né? Fez faculdade de Direito juntamente. Ela hoje trabalha numa multinacional, ela vive viajando aí pelo mundo e fala 3 idiomas. Legal. Enfim. E ela quer crescer cada vez mais, ela é super responsável. Então, eu fui abençoada. Não quero que ela fique voltada apenas para a questão material, né? Mas é óbvio que é muito importante. Sim, claro. Mas eu fico fazendo a parte humana sempre ativa, entendeu? De empurrar ou de segurar? De empurrar. Eu falo, Natália, nós somos muito amigos. Você viu, você presenciou, nós somos muito... Não tem... Eu sempre disse para ela, olha, a mãe é aquela que estará com você em qualquer circunstância. É o porto seguro, né? Sempre, entendeu? Da coisa mais... Da pior situação a melhor. Amigo nenhum vai segurar a tua mão até o fim. Pode ser que tenha um ou outro, mas não agora, na adolescência, né? Entende o que eu tô falando? Sim, claro. Então, a tua mãe ela vai ficar chateada, mas depois... E é a obrigação da mãe mesmo, da educação, formação. Eu tentei orientá-la até um determinado momento, a questão dela ter Deus. Né? Eu dei Bíblia, a gente já fazíamos, né, o culto do lar, enfim. E aí, um certo momento, ela foi para o caminho dela. Eu respeito, entendeu? Assim como ela me respeita, mas ela tem ido à igreja comigo. Legal. É ótimo, entendeu? Que legal. Mas... Márcia, e assim, até um pouco dentro dessa questão de educação, polêmicas. Quem gosta de polêmicas aí? Polêmicas. Nós vimos, na época eu me lembro disso, eu me lembro dessa repercussão, mas você falou ali sobre a questão de ser chacrete, né? Na época era ainda haviam alguns tabus relacionados a isso, né? Sim. E houve uma novela, né, que retratou, acho que colocou um personagem ali, uma ex-chacrete, mas talvez com uma pegada mais assim depreciativa da figura, né? Sim. Isso deu uma polêmica. Você e outras chacretes da época se manifestaram. Não era bem assim. Talvez uma ou outra fosse, né? Eu lembro... Fala pra gente um pouquinho dessa situação. Eu morava aqui no Laranjal e eu estava estudando para uma prova. E aí o telefone tocou, era uma chacrete, uma ex-chacrete, falando assim, Márcia, a personagem da atriz tal acabou de dizer... Aí disse o texto. Né? Aí eu falei, Sandrinha, foi isso mesmo que você ouviu? Eu falei, depois eu vou tentar recuperar essa imagem. E aí, realmente. Então, eu nunca tive telhado de vidro. Então, eu não tinha o porquê acatar aquela situação. Primeiro, eu moro numa cidade que as pessoas não conhecem o meu passado. Eu tenho uma filha. Então... Por mais que eu não me importasse que as pessoas falassem de mim, eu tenho uma filha que poderia sofrer preconceito. Né? E eu não queria isso. Eu queria que ela tivesse absoluta certeza que... Você não se encaixava naquele perfil ali. Não mesmo. E, enfim, e aí eu entrei, pedi um professor nosso para que ele me ajudasse a redigir um texto e eu enviei para o jurídico da TV Globo.
Coincidentemente, não me responderam, tá? Eu não tive retorno desse e-mail, mas coincidentemente, assim, logo depois eu soube que teve uma retratação no discurso lá no roteiro da novela, personagem. entendeu? Então, eu já trabalhei com Wolf Maia, fazendo produção de peça com a Daniele Vinitz, enfim. Eu frequentava a casa de diretores, né? Sim. Assim, com equipe de trabalho, e aí nós estendíamos, né? Como vocês. De repente, um convida o outro para ir para enfim. Então, essas pessoas, mais do que ninguém, elas me conheciam. Elas sabiam que a Márcia, quando acordava cedo, ao invés dela pegar um biquíni, e não é porque eu seja melhor, não. É porque o meu perfil é esse. Eu queria era fazer uma mesa bonita, para que todo mundo, quando acordasse, tivesse um café da manhã. Eu sou assim. Eu brinco, né? Eu sempre fui Mariazinha, eu sempre fui mulherzinha. Eu gosto de cuidar, entendeu? Então, eu não admiti que aquilo acontecesse. Generalizando todas, né? Entendeu? Então, e nós somos um grupo restrito. Por mais que tivessem, né? Foram 300... foram isso que eu ia te falar, porque ele ficou quanto tempo na televisão, talvez? Uns, sei lá, talvez uns... Muitos anos. Mas foram várias... Vamos pôr aí. Teve é como você falar bailarina do Faustão. Não tem como você... Muita gente. Foram muitas pessoas, né? Em várias emissoras. Então, é uma coisa muito... Eu acho um absurdo você generalizar uma pessoa. Todo médico... enfim, todo médico faz alguma coisa errada. Todo médico faz... Não, cada um é cada um. Para eu fazer qualquer coisa errada, eu não preciso ser chacrete ou médica. E teve uma outra situação, já que a gente está falando de preconceito, eu fui lecionar num colégio alemão no Rio de Janeiro. E eu amava trabalhar naquele colégio, entendeu? Porque foi uma oportunidade de dar uma educação de excelência para minha filha, né? Porque quando você é professora, você tem uma bolsa de estudo, né? Sim. E eu falei, é ótimo, vou parar de trabalhar em shopping, você vê como eu sou. E fui trabalhar no colégio, me inscrevi, deixei meu currículo, insistia, ligava semanalmente para o diretor, enfim. E aí me contrataram. E eu já trabalhava lá já há uns 4, 5 anos, nesse colégio, no Rio de Janeiro. Fazia tudo certo, tudo ok, até o dia que chegou um rapaz. É a primeira vez que eu falo isso, gente. Olha assim, só, vai dar um corte, hein? E aí o rapaz trouxe, ele vendia aquelas medalhas de campeonato de colégio que a gente pendura, né? Sim, então, quando ele me viu, ele, Márcia... Oi, como é que você tá? Tudo bem? Ele trabalhava como segurança lá na TV Globo. Então, ele me conhecia. Conhecia o My Boy. E conversamos. E, eu agora trabalho representando essa empresa que fornece... aí ele me mostrou, né, o catálogo do material que ele vendia para o colégio. Enfim, tudo bem. E aí, quando ele entrou para negociar com os professores, com o coordenador, no caso... que hoje é um querido para mim, mas, enfim, a minha coordenadora estava presente. E aí ele comentou que tinha me encontrado. Mas não falou o meu nome na hora. Ele, encontrei com uma amiga muito querida, ela foi casada com My Boy. Aí a pessoa perguntou para ele. Aprofundou no assunto. Enfim. E aí comentou que eu tinha sido chacrete. A coordenadora quase pulou da cadeira. Isso eu soube. Né? Isso aconteceu em maio. Eu soube em maio que eu seria demitida em dezembro. Nossa. E assim aconteceu. Uau. Então, a alegação deles, na época, foi que a equipe estava fazendo uma reavaliação, diminuindo, porque... Enfim... Que era uma escola tradicional e que talvez, se algum pai descobrisse, pudesse... Mais engraçado é que o que mais tinha era alunos, filhos... De artistas. A própria Bruna Marquezine estudava lá. Olha. Ela era criança, né? Mas eu digo assim, tinham diretores de gravadora, eu lembro que pessoas tinha do meio ali, todo mundo me conhecia e nunca tiveram qualquer problema. Entendi. Então eu soube em maio, isso aconteceu em maio, eu nunca mais esqueci, isso foi em 2006,
Em maio, eu soube que em dezembro eu seria demitida. E aí, todo ano, no final do ano, tinha as demissões e após a demissão, tinha um café da manhã de confraternização com todos os professores. E aí, eu não fui demitida. Eu falei, ai, que bênção, fui convidada para o café da manhã. Ai, que bom. A Vera estava errada, ela escutou errado, enfim, né? E aí, no dia seguinte do café, ou no mesmo dia do café, eu fui demitida. Puxa, viu? Então, assim, eu nem sofri tanto. Além de tudo, talvez não queriam um desgaste interno de fazer o café e todo mundo perguntar, cadê a Mar? Mas eu nem sofri tanto, sabe por quê? Vocês já ouviram aqueles sorteios que tem no banco? Que você fica pagando uma capitalização? Sim. Eu fui já vendi sorteada. muito aquilo. Eu fui sorteada. Não, mentira. Juro. Mentira, Márcia. Juro. Eu vendi aquilo mais de 15 anos e não conheci nenhum que foi sorteado. Juro. Sério? Então eu tinha acabado de ganhar, assim, na época, acho que uns 19, quase 20 mil reais. Primeira pessoa Gente, que eu ouço faça a falar capitalização com o teu sorteado. gerente do banco. Dá uma ajuda, né? Tem de 10, de 20. Pode falar? 50. Não. Ajuda, Pode seu falar. gerente. Foi no Plim. Foi no Olha Plim do Itaú. só. E quando me ligaram, eu pensei que fosse pegadinha, né? Imagina. E aí eu não podia falar. Depois... Não, tô falando de 2006, era dinheiro pra caramba. Era. Equivalente aí, talvez, a... Era. Então, assim, quando me demitiram, eu tive que receber o que o colégio, né, ia pagar, mas eu já tinha recebido aí esse dinheiro, quer dizer, tinha aqueles 25% de imposto de renda, né, mas assim, foi uma grana muito boa. Então, eu falei, não tem problema. Eu vou... Aí eu comecei a trabalhar com a Marlene de novo e trabalhei numa outra empresa. E, enfim, mas foi um sofrimento perceber que aquilo... Que era como se fosse o que gerou, né? Aquela demissão. Mas isso acontece até hoje. Isso que eu ia te perguntar, de acontece que forma? Até hoje. De forma quando você convive com pessoas que depois de 7 anos vira pra você e fala assim, eu não sabia que você tinha sido chacrete. Você não me falou nada. Mas não tinha muito sentido eu falar assim, né? Ai, mas eu acho você tão séria pra ter sido chacrete. Gente. Mas eu sempre fui séria. Sempre fui séria. Só que eu gosto de dançar. E se você colocar um samba, eu vou sambar. Eu vou dançar. Agora, se você trouxer, sei lá, um cantor que eu goste, eu vou dançar do mesmo jeito. Só que hoje eu tenho 60 anos. E na época... Tanto que quando as pessoas comentam assim, né? Quando essa pessoa falou pra mim... Aí eu falei, foi em 1835 a.C. A minha resposta é sempre essa, automática. Quando a pessoa entendi. Você foi chacrete? Eu falei, fui em 1835 a.C. Então, assim, já é no automático. Só que na posição dessa pessoa, eu tive que pegar... Né? Mais leve, né? Entendi. Mas tem isso, ainda tem. Mas assim, você... porque eu particularmente, era uma época muito diferente de tudo, né? Mas não associam que uma pessoa que vista uma camisa fechada, uma calça... E eu sempre gostei de roupas compridas, tá? Sim. O My Boy sempre me chamou a atenção por isso, porque eu sempre gostei de saia longa, eu sempre, né? Então as pessoas elas não conseguem associar aquela mulher que ficava dançando de maiô, né? Que pra época era, de certa forma, era muito à frente, né? No sentido de visual, estético? Não sei. Eu era muito jovem. Eu entendi, não tinha essa preocupação, essa noção, entendeu? E como o fato de eu não estar fazendo nada diferente do que eu gostasse, né? Hoje, vocês estão fazendo isso aqui e vocês amam fazer isso aqui. E vocês estão fazendo isso de uma forma natural, né? Porque é o que vocês gostam de fazer. E para mim, com 20 anos... convivendo no meio artístico ali, já era... Imagina, dançando com Roberto Carlos. Gente, sabe? Ali, Caetano Veloso. Uau. Gente, sabe? Era um privilégio, mas eu não tinha noção que anos depois essas pessoas seriam apresentadas como o rei da comunicação. Entende? Porque na época ainda era uma época de construção, né? Uma época de consolidação, talvez. Né? Entendeu? Então foi muito interessante. E aí, quer dizer, essa minha vontade de estudar, de gostar de estudo e de aprender, ela sempre foi, porque eu sou totalmente
versátil, né? Eu sou interativa mesmo, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade que eu descobri e ela falou assim, muito, né? Tipo, não preciso dar publicidade para isso. Eu falei, mas o que você tá fazendo aqui? Vai escrever um livro, vai trabalhar no, né? Tipo assim, porque eu, na faculdade de Direito, né? Não acho que... Mais por imaginar, porque eu sempre falei com a Yara, a curiosidade, a oportunidade que você teve de conhecer pessoas, de... Né, sei lá, escrever um livro, vender, né? A gente às vezes acha que... Posso falar uma coisa que aconteceu na faculdade? Tem uma professora que eu amo de paixão. Amo de paixão, amo de paixão. Me perdoe se você assistisse. Você sabe que eu te amo muito. Mas nós estávamos fazendo prova, era a primeira prova da matéria dela. Sartório. Sim. E aí eu tô arriada aqui fazendo a prova. Aí ela para aqui baixinho. Eu sei quem você é. Aí eu olhei assim, ela... Meu marido é seu fã. Não consegui fazer a prova. Gelei. Me deu um branco. Porque eu tinha... Você vê, eu tinha... Era muito mais velha que vocês, né? Eu já era uma cascuda, né? Sim. Comparando a idade de vocês. Mas eu tenho essa questão mesmo de respeitar o professor. Né? De não usar isso como uma forma de levar vantagem, né? Não, pelo amor de Deus. E aí, ela falando aquilo ali pra mim, eu não consegui fazer mais a prova. Não consegui. Por quê? Porque o ex-superintendente do shopping onde eu trabalho também fez direito e ele simplesmente se encarregou de pegar a informação e espalhar para todos os professores. Então, assim, eu sou amiga de todos, da grande maioria, né, da administração e tudo mais, mas, enfim... E tem clientes meus, tem lojistas meus que nem sabem. Não, tem muita gente que vai saber pelo podcast. Mas, Márcia, mas deixa eu te perguntar. Falei muito, né, gente? Não, show de bola. Foi natural ou teve um motivo de você ir saindo deste meio artístico, digamos assim, como um todo? Ou foi naturalmente? Né? As oportunidades que surgiram depois vieram aqui para fora ou não? Você realmente preferiu por si só fazer essa escolha? Foi. Como foi isso? Minha filha. Eu quis ser mãe. Sim. Então, você não consegue ser mãe viajando nos fins de semana para fazer produção. Você sabe, sim, né? É uma vida puxada, é uma batida... Não tem como, entendeu? E como não deu certo eu e o Gilmar na convivência, no sentido de... Nós somos amigos, mas não é porque... De casal. De casal. Sim. Então, eu precisava ser mãe e pai, né? Lá na frente, eu conheci uma outra pessoa que eu casei. E, enfim... trabalhamos muito tempo juntos também, em paralelo. Ai, eu não sou colecionadora de maridos mortos. Não sou, eu juro que eu não sou. Que fique registrado esse detalhe. Forte. Não sou, mas assim, né, quando eu falo de ex-marido, morreu. Mas assim, o Reinaldo, ele me ajudou a criar a Natália, né? Então, eu precisava ser mãe, eu precisava educar, eu precisava colocar em prática a minha psicopedagogia na minha filha. E essa foi uma opção. Então, foi doloroso? Foi. Quando eu saí, fiquei viúva, né? E aí eu vim para cá, para Volta Redonda. Então, eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe, das minhas primas, das minhas tias, enfim. Mas em prol dela. Sim. Então eu sou muito radical, sabe? A criança, ela é errada. É mãe e pai. Educação é mãe e pai. Não é de agora, não. Eu sempre fui assim. Sim. A minha mãe, ela só levantava a sobrancelha para dizer que eu estava errada. Eu, meus irmãos. Não precisava falar mais nada. Então, conhecia os sinais, né? Sim. Educar dá trabalho, dá muito trabalho. Mas você colhe frutos. Isso que eu te falo é gratificante, né? Entendeu? Então, assim, eu fui mãe, sou mãe, e por mais às vezes chata, né? Porque mãe é chata também, né? Então, às vezes eu falo, Natália, não, você tá tossindo, vamos não sei o quê, vamos ao médico. É minha função, eu não abro mão disso, não transfiro essa responsabilidade. Fui professora e tive sempre uma excelente relação com as professoras da Natália, apesar dela nunca ter dado trabalho, mas porque eu entendia. Mãe, a professora foi áspera com fulano, mas por que ele foi áspera? Entendeu? Então, eu acho que essa foi a minha escolha, ser mãe. Então, proporcionar à minha filha um pouco mais do que eu tive, né? Porque eu tive uma infância
muito limitada no sentido de, por exemplo, minha filha, ela teve tudo que eu pude dar e que muitas das crianças que têm berço de ouro tiveram com o meu trabalho, com a minha luta, enfim, como eu faço até hoje. Então, hoje ela não precisa financeiramente de mim, mas eu faço questão de pagar todas as contas dentro de casa, entendeu? As minhas amigas estavam, você fica dando boa vida para mim. Enquanto ela morar na minha casa, sou eu que banco. Proporcionar isso para ela, né? Entendeu? E ela reconhece isso, a gente percebe pelo carinho que ela tem por você, pelo trato desde muito pequena, né? Acho que isso é o que você falou, é a retribuição que vem, né? Porque ela certamente tem noção de quem foi a mãe e o que ela abriu mão em prol da criação dela, né? Eu sempre gosto, por exemplo, ela tem um apartamento no Rio. Ela fala, esse apartamento não é meu, esse apartamento é seu. Eu vou comprar o meu apartamento. Então ela é assim, entendeu? É muito gratificante. Então eu acho que Deus foi muito bom para mim, está sendo. Eu agradeço todos os dias, todas as oportunidades que eu tenho, tudo que eu pude fazer por ela e por outras pessoas. Eu já trabalhei com evangelização, eu sei o que é isso. E é isso, eu dou muito amor e recebo muito amor dela e para mim, aí me chamaram a atenção, falaram assim, você precisa sorrir com seus dentes e não com a dentadura dos outros. Falaram isso pra mim. Semana passada. Aí eu falei, por que isso? Porque você só fala da sua filha, você tem que falar de você. Eu falei, mas eu tô bem. Mas a minha filha... Tá vendo? Para de falar da sua filha. Mas é porque eu tô tantos anos, há tantos anos, eu dedicando a ela. Desde que eu não refiz a minha vida depois que o Reinaldo faleceu. Então, eu vivo pro meu trabalho e pra minha filha, assim, né? Pra nossa vida. Sim. Mas agora ela já tá casando, tá indo embora, fazendo intercâmbio. E a Márcia? Já tá preparada para isso? Resposta. Márcia, acho que eu tenho uns amigos legais, se você não estiver comprometida. Deus me livre. Falaram que a terceira a morrer sou eu. É mentira, gente. Mentira. O que você não fez ainda que você tem vontade de eu tenho feito essa pergunta. Fazer? Abri um negócio em Mangaratiba, cuidar dos meus pais, porque ano que vem eu me aposento, com a graça de Deus. E eu vou aproveitar, né, essa fase para estar mais próxima deles. Porque há 17 anos eu fico pegando estrada, aí fico um dia, volto. Entendeu? Não dá nem tempo da gente brigar. Então, entendeu? Então, assim, eu quero isso. Eu quero estar perto deles, próxima deles, para justificar o que eles me deram, o que eu aprendi. Porque a minha filha já está tomando o rumo dela, ela já está... Sabe? Caminhada, e eu não quero sofrer, não quero ficar com aquela sensação de ninguém vazio. Aquela senhora triste, minha não filha. Não quero. Voltei para academia, né? Quando eu fiz 60 anos, ela falou, mãe, vamos à academia comigo? Eu falei, vamos, filha, né? Eu sempre acompanho. E aí ela me inscreveu. E desde então eu tô fazendo musculação. Legal. Tenho uma relação abusiva da minha personal. Entendeu? Sabrina. Registrado pra Sabrina. A Sabrina, Então, eu tô fazendo o dever de casa direitinho, sabe? Mas, assim, a minha pretensão é essa, de abrir um negócio, uma cafeteria, alguma coisa assim, nesse sentido. Mangaratiba. Em Mangaratiba, na praia. Sim. Na praia. Eu quero lá e uma pizzaria, Seus pais são não de lá importa. também? Meus pais hoje estão morando em Mangaratiba, em Itacuruçá, na verdade. Porque eles saíram do Rio de Janeiro devido à violência, enfim. Sim. Então... O Brasil é mais tranquilo, né? Então, eles estão ali, enfim, e eu vou ficar por ali. Perto, mais longe. Sim. Mas coração, fica a ideia do livro. Porque muita história, muito caso bacana. Gente, olha. É muita experiência. Se você quiser, eu escrevo biografia de Márcia Val. Não, às vezes eu conto umas coisas pra minha filha e minha filha. Aconteceu isso com você, mãe? Eu falei, aconteceu. E olha, é muito engraçado. E eu tô pra te dizer, você já deve saber disso, óbvio, né? Mas tem algumas empresas hoje em dia totalmente facilitadoras da escrita. Você falou aí que talvez, né, seja são experiências que talvez são para você e tal. Não, gente, eu fico cansado só de pensar. Talvez um cansaço psicológico. Mas se for o cansaço físico, cansaço mental, ter que ficar escrevendo, digitando, tem empresas muito boas hoje em dia que facilitam isso tudo. Hoje você vai estar em frente a Mangaratiba, de frente do mar lá. Você conta as histórias
E elas, né? Você conta os casos, eles vão buscar qual é a temática, qual é o estilo que você quer. Você sabe que eu sinto vergonha? Eu sinto vergonha. O livro tá escrito, gente. Eu sinto vergonha, não sabia? Às vezes, mesmo na faculdade, teve uma vez que um professor chegou falando alguma coisa que tinha acontecido com a Xuxa e tal, não sei o quê. Como eu vivia ali, convivia, Sim. eu sabia que aquilo ali não tinha acontecido. Sim. E aí, eu tinha que falar para as pessoas, e aí as pessoas não iam acreditar em mim, sabe? E achar que ia ser um oportunista. O que ela tá fazendo no Voltedon? Entendeu? Perguntaram já. Natália, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu, aqui eu tenho a minha mãe. No Rio eu não tinha. Sim. Porque perguntaram, você morava na frente do mar, o Rio de Janeiro é maravilhoso, não sei o que você está fazendo aqui, você prefere aqui por quê? Ela, porque aqui eu tenho a minha mãe. Simplesmente porque minha mãe está aqui. Essa foi a resposta dela. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu, né? Que eu tá dançando ali na Sá Ferreira, e daqui a pouco vem um cara, um gordão, assim, perto. Quantos anos você tem, menina? Eu, 15 anos. Ai, mas você pode ser minha lebre. Carlos Imperial. Nossa. Entendeu? Aí, pra quem que eu vou falar isso? Por que eu vou falar isso? E dessas pessoas todas aí, né? Acho que teve alguma que você destacaria, né? Que você teve a oportunidade de conhecer e de falar assim, cara, essa pessoa me surpreendeu positivamente, ou eu fiquei, sei lá, surpresa de ter conhecido. É muita informação. Eu ia falhar com você, sabe? Eu conheci muita gente, eu conheci pessoas que eu jamais imaginei que eu pudesse ter contato e que hoje em dia estão muito distantes de mim pela própria vida, né, que eu tenho. E não sei. Muita gente. Muita gente. E certamente teve algumas decepções também, né? Com pessoas. Assim, eu conheci muita gente boa, muita gente que teve a oportunidade de me conhecer e de serem, não eram estrelas. Fernando Vanucci era uma pessoa que eu convivia. Nós éramos vizinhos, né? Tinha a Magda Kotroff, né? Que era minha vizinha. E, enfim, e os nossos secretários eram todos amigos, né? Então eles faziam a festa às vezes na feira. Então era o Du, enfim. Aí quando o Fernando era casado com a Marinara, que é minha amiga, aí ela dava roupa para ele, aí o secretário ia para a feira vestido de Marinara. Então assim, eu conheci muita gente bacana, muita gente especial, e perdi muitos amigos, né? Por conta do tempo, da vida, enfim. Aquela história que eu falei lá no início. Mas, então assim, por mais que eu diga num livro, eu nunca vou conseguir passar a emoção do convívio e do relacionamento. A gente tinha por exemplo, tem uma jornalista, a Milena Ciribelli, que ia sempre para casa do Fernando com o marido. Então nós tínhamos uma rotina, nos fins de semana nós fazíamos comida japonesa. Então todo fim de semana um ia para comprar o peixe, o outro trazia não sei o quê. Sim, eu tenho fotos das questões, mas assim, são momentos não que você... significa nada para ninguém, significa para mim. Assim. Né? Que eram o que nós planejávamos, quais eram os sonhos de cada um, as realizações, enfim. Mas eu tô bem, eu acho que eu vivi bastante. Quero viver mais, óbvio, né? Mas eu conheci, eu acho que pessoas importantes no momento que eu tinha mesmo que conhecer, aprender. Agora, a minha relação com a Marlene, ela perdura até hoje. Sempre nos falamos. Eu estou muito medrosa de ir para o Rio de Janeiro, então isso tem me deixado mais ausente, né, no sentido físico mesmo, de estar lá, de jantar, de sairmos e tudo mais, mas sempre nos falamos por telefone, por mensagem, que é uma pessoa que me ajudou muito, me fez crescer, me fez... Ela me dava muito conselho, né? Então, é uma pessoa que eu vou... Nós éramos 3. Éramos eu, Marlene e a Ângela Bella, que era enfermeira e fisioterapeuta da Xuxa. Então, nós éramos muito unidas. E a Ângela Bella faleceu. Então,
eu acho que extra-profissional, né? Sim, é uma questão sim, pessoal. Então, eu e a Marlene, eu acho que a gente ficou... Eu falo sempre que eu a amo, que eu amo, que eu amo, que eu amo. E ela... Então, eu acho que depois da morte da Ângela, a gente ficou mais próxima, sabe? Entendi. Mesmo distante, né? Mas sim. ficamos mais próximos. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que sempre trabalhou com muito respeito, sempre trabalhou... O que quer que falem dela é mentira. É mentira, porque... Né? Tem mitos ali e tal. Ela sempre foi uma pessoa rigorosa. Então, às vezes, ela pecava por excesso. Nesse sentido. Sim. Então, de vez em quando eu fico querendo entrar numa briga. Não vamos entrar nesse mérito, mas eu vi uma parte do documentário das duas, né? Você sentiu, né, Márcio? Não vamos entrar nesse mérito, mas aí o que vem eu vi uma parte do documentário, né? E ela, assim, né? De fato, era no sentido de, pelo menos o que passa, né? De um lado a Xuxa muito nova, talvez, e a Marlene, né, em busca do resultado, né? Sim. Que, de certa forma, a própria Marlene fala todas que elas aprenderam. Era um momento de aprendizagem para todas, né? Sim. Só que uma aprendia de uma forma e outra de outra. Então, Marlene... enfim, quando a gente tem uma função... Né? Uma função de que não era uma função fácil, né? Entendeu? Então, gerenciar a Xuxa não era fácil também. Eu ouvi muitos gritos, com certeza, entendeu? Não no momento que eu trabalhava com ela, mas quando eu acompanhava o My Boy. Mas ela não era uma pessoa promíscua. A Marlene não era uma pessoa má, no sentido de... Ela era uma pessoa totalmente desprendida, no sentido financeiro mesmo, sabe? Por ela ajudava todo mundo e mais alguém. Sabe? Legal ouvir isso, porque é um outro lado assim, também, né? Ela é assim. Eu nunca fiz propaganda porque né, ela não precisa disso. Mas eu sei, e já falei isso pra ela, se um dia você precisar de mim pra qualquer coisa, eu tô junto, porque eu convivi e eu via o que realmente acontecia. Então, eu só tenho respeito e o que falarem... dá para ter um outro lado, né? A Marlene continua nativa também na série de marketing? Sim, ela continua... Ela tá dirigindo um programa do Geraldo. Ela faz uma... A Marlene não para. Não para também. Ela não para. E além de não parar, tem sempre um livrinho aqui embaixo do braço, porque ela sempre... está sempre procurando informação, sempre procurando... aprender e enfim. E agora tá se cuidando, né? Tá com uma personal e e agora ela faz caminhadas, corrida. Então, tem uma Sabrina lá atrás dela, então. Tem. Eu não conheço, mas eu ouço. Sei, mas quem sabe chega até ela, né? Eu ia falar isso agora. Passando por Volta Redonda. Passando por Volta Redonda, vem aqui visitar a amiga dela. Não, e não sou eu só não. Tem um outro amigo aqui também. Tem um advogado que é muito amigo dela. Aí, ó, dois Pedro Mansur, desculpa se eu a gente promete não entrar nesses assuntos polêmicos, mas falar sobre dicas de produção. Exato. Ela deve ter uma enciclopédia, né? Deve ter muita... Tem. Ela tem umas tiradas, assim. E mesmo quando eu trabalhei com ela no shopping, era muito legal, porque nós trabalhávamos num shopping que é vendido. E o shopping vendido é muito difícil. Porque o dono da loja, não necessariamente ele deseja abrir a loja. Porque ele é dono da loja, é muito difícil. Ah, tá. O espaço é vendido, não é alugado. Não é como esse aqui, que tem um empreendedor. Sim. Né? Então, aqui na cidade nós temos um shopping vendido. Então, você vê uma desorganização natural. Porque um dia um quer abrir, o outro não quer e tal. Então, o que a Marlene fez nesse shopping? Tinha algumas lojas vagas, ela pegou essas lojas, algumas próximas, ela fez um mini cinema para documentário, para passar documentários. Gente, eu extrapolei, né? Não. E então, começou a trazer grupos para fazerem shows nesse shopping, enfim. Então, ela fez várias parcerias pela capacidade. Sim. Né? Sim. E esse shopping hoje em dia, ela não trabalha, óbvio, mas eles aprenderam a lidar com essa questão mesmo de vamos aproveitar os espaços, Ela meio que mudou essa administração para eles. Né? Totalmente. Então, bacana. Assim, eu gostaria de poder fazer o mesmo, né? Mas cada administração tem um perfil, enfim. Sim. E a gente pode falar um pouquinho sobre o novo projeto ou... Pode, na verdade, eu vim para cá para isso, né? Há 17 anos atrás, e no primeiro momento nós queríamos
aquele espaço, né, onde era o supermercado, e nós precisávamos desafetar a rua. Então, naquele momento, a administração, né, a prefeitura não aprovou, e nós ficamos esperando a nova gestão. E quando a nova gestão veio, ela conseguiu a aprovação, mas logo depois o dono das sendas foi assassinado. Então, tinha uma questão que... documentacional, burocrática. Um era dono de um terreno, o outro era dono do prédio, e aí não aconteceu. Então, né, a questão foi suspensa, enfim, e aí faria um novo planejamento, e nós tínhamos aquele espaço, nós não, eles, né, os empreendedores tinham aquele espaço, e aí, né, cogitou-se a possibilidade de nós fazermos a expansão em diagonal, e tem vindo, graças a Deus. Isso é uma obra faraônica, né? É muito legal, então a perspectiva é de inauguração já em maio, junho do outro, porque aqui nós inauguraremos em dezembro, enfim. Então, são mudanças importantes, tanto para o empreendimento quanto para a cidade. Sim, né? Porque a localização é uma localização privilegiada, como falam, né, no coração da cidade. Sim. Exato. Então, tudo acontece aqui na Vila Santa Cecília, e eu acho que é isso. Eles resolveram fazer e eles têm condição de fazer. A obra está super adiantada, né? A gente passa ali e consegue ver. Nós estamos fazendo boas negociações e enfim... Muita novidade vindo por aí, né? Sim. E a última novidade é a minha aposentadoria. Não, que aposentadoria? Você acha que uma mulher com currículo mesmo vai aposentar com 60 anos? Mas falando sobre esse novo empreendimento aí, quando acabar aqui, a gente podia negociar, quem sabe, de algum espaço para um estúdio lá dentro. Fazer um estúdio. O pessoal vir produzir conteúdo. Eu acho que a gente pode abrir uma filial, hein? Aí. Uma parceria diferente dessa daí. Tinha o canal 36 no sétimo mês. Lembro. Tinha o canal 36, quem sabe? Eu lembro do Jader, né? Isso, Jader, canal 36. É um querido. E tinha no sétimo piso, quem sabe? Então, essa parte então eu vou editar, não vou deixar ir pro ar, não. Porque se ninguém pensou nisso, vou pegar a nossa ideia. Mas se vocês quiserem, a gente também pode negociar. Vamos. Estamos falando com a pessoa certa, né, Hugo? Exato. Já vamos negociar no final aqui, Diogo. Quando for pro ar pro pessoal assistir, for pegar a ideia, a gente já negociou. Porque hoje você cuida de toda essa parte, né? Quero abrir uma loja. De loja, como é que eu espaço faço? de quiosque e área de merchandising, ou seja, os espaços que nós temos para divulgação. Antes nós trabalhávamos, a empresa trabalhava com alguns imóveis do empreendedor, além do shopping. Mas aí chegou um momento que eles decidiram trabalharmos só com shopping. Então, nós estamos fazendo exatamente isso. Sim. E aí eu fico aqui na cidade, mas eu atendo também essa empresa, né, que ela administra mais 43 shoppings. Então, às vezes, eu daqui estou fazendo comercialização em São Luís do Maranhão. Entendi. Uau. Mas quantos shoppings? 40? Acho que no total são 45. Nossa. Eles administram 45 shoppings no Brasil. Que bacana. Então, mas eu tenho essa liberdade de, por exemplo, um cliente meu, uma franquia X, Márcia, eu estou querendo expandir para tal lugar. Então, nós temos... Você consegue conectar ele a nós temos. E é muito interessante, porque além da comunicação da equipe toda que trabalha para essa administradora, nós temos grupos de WhatsApp de corretores do Brasil inteiro, que não necessariamente trabalham na mesma empresa. Sim. Então, ali a gente troca figurinhas, entendeu? A gente fica sabendo como é que está a franquia tal, como é que está a cidade, como é que... Enfim... Tem uma oportunidade aqui, alguém interessa, conhece alguém? Não, é uma ferramenta muito precisa, muito importante, que agiliza demais né? As informações e, enfim. E aí, às vezes, tem uma operação que não está tão bem, que não, né? Enfim. E aí... Opa! Então, vamos... Opa, aí a gente já dá um passinho para trás. Sinaliza... Mas, enfim, são negócios, né? A tecnologia ajudando, né? Assim como tem muito a favor, né? Tem. E é onde a gente tem que aproveitar e, enfim. Muito bom, muito bacana. Márcio, o Hugo tem um bate-bola, né? Que a gente sempre faz. Tem, rapaz. Mas eu queria te fazer uma pergunta
que você leva, assim, se você pudesse resumir a tua trajetória em aprendizado, o que você teve de maior aprendizado, maior lição na vida? Se você pudesse deixar em resumir para tua filha, o que você diria para ela? Diante de tudo que você já viveu, de pessoas que você conheceu, situações que você passou desafiadoras, né? Profissionalmente, familiar também. Quando você olha para trás... Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. O momento que eu deixei de comprar o queijo, né? Aquele queijo que eu costumava comprar, e eu precisei economizar para não faltar nada para ela. O momento que eu pude falar para ela, olha, vamos comprar esse carro aí que você está querendo. Então foram momentos altos e baixos, mas cada passo valeu a pena. Porque ela presenciou tudo. Ela viu todo o meu esforço e minha dedicação e isso ela vai levar para a vida dela. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Entendeu? Mas, você passou alguma dificuldade? Não, eu fiz escolhas. É diferente, né? Eu fiz escolhas. Eu tenho amigas que jamais viriam para uma cidade do interior se submeter, às vezes ter que vir de madrugada para o shopping center, como eu vinha, para acompanhar a montagem de quiosque. E a minha filha ficava dormindo no banco. Tá? Então, é inconcebível isso. Né? Tem pessoas que me olham assim, você não faz isso. Claro que eu faço. É digno, é maravilhoso. Nossa. Legal, forte. Mas eu ainda acho que tem que virar um livro isso aí. Vou patentear esse livro aí. Até o final. Vamos lá, Márcia. Respostas curtas agora para nós, por favor, hein? Alguns tópicos aqui importantes. Creio que são importantes. Primeiro deles, Deus. Tudo. Família. Tudo. Hobby. Musculação. Meu Deus. Achou um novo hobby agora, bem recente, né? Gostar de sofrer, né? Vida profissional. Vida profissional. Tá findando. Tô próxima à minha aposentadoria e eu tô... Por mais que minha filha não queira, eu estou ali, sabe? Contando os dias. Isso que eu ia falar, contando os dias. Contando os dias. Amizade. É necessário. É necessário. Uma indicação. Um livro, uma pessoa, um filme, seja lá o que for. Alguma indicação. Ajoelhe e converse com Deus. Abra o seu coração. Depois que eu aprendi a fazer isso, de verdade, a minha vida tá tomando outro rumo. Ajoelhar mesmo. Sim. Ajoelhar e conversar com Deus. Ai, gente... Desculpa. Você tá precisando de alguma coisa, por isso que você tá falando de Deus? Não, eu não precisava dele, de nada, né? Materialmente falando, eu não precisava de nada. Eu precisava dele. Era dele que eu precisava. Eu já tinha prometido a você que eu ia e eu não conseguia. Sim. Então, e detalhe, a Kênia me levou e ela nunca mais apareceu. Então, eu precisava resgatar aquilo que na infância o meu avô colocou dentro de mim. Ele me levava para a igreja batista e eu agora, com 60 anos, tô indo sozinha. Às vezes com a minha filha, né? Então, eu precisava disso. Porque é isso. Não tem sentido a vida se você não confia, se você não agradece. Eu sou muito grata por tudo. Até pelos altos e baixos, porque foram esses altos e baixos que me fez a mulher que eu sou hoje. Né? A mãe que eu sou, a filha que eu sou. Então, era isso, só isso. Aprenda a conversar com Deus. Acho que de indicação em jogo. Acho que a indicação mais forte que a gente teve aqui até agora. Mas é verdade.
Agora, pra gente finalizar, um sonho, Val. Ser avó dos filhos da Natália. Eita! E ela já está namorando? Que você começou a saiba. namorar. Não, Sério? começou a É namorar. mesmo? O menino deu, inclusive, uma aliança Que pra ela. isso? Então o negócio tá sério. Ela nunca tinha Ô, namorado. Márcia, assim, eu não sei, tá? Não quero me meter na sua vida particular. Não Lá vou ser vem, indelicado esse A ponto. pérola. Mas eu acho que você precisa de um namorado, Márcia. Ela vai casar e ela vai... Você não vai ser a sogra que vai morar com... Não, Né? Embora certamente deve ser uma sogra muito agradável, mas eu cozinho bem. cozinha então, bem, vai o menino cuidar, vai lá, ele vai gosta fazer de aquela comer. história, não, amei mais um filho. Mas eu Tá bom, mas se precisar, Mas a gente começa a orar, ó. Começa Começa a orar nessa Até causa ele aí. já foi à igreja comigo. Sério, Aí. que legal, legal. É. Então, assim, É. eu deixo os dois bem à vontade, Aham. no sentido de não estar presente, Sim, sabe? sim. Mas eles fazem questão da minha Que legal, presença. que legal. Bacana. É legal. Bacana. Você é uma pessoa muito bacana. querida, Muito bom, viu? muito bom. Tô tentando, né? Não, A gente sem querer erra tentando acertar. Sim. mas você é Então- uma mãezona, vai ser uma sogrona também, né? Vai ser uma vozona também. Meu trabalho, tem meninas que me chamam de tia. É. Sempre me chamaram de tia. 17 anos me chamam de tia. Ótimo. E você é uma pessoa que tem muito história e tem propriedade para aconselhar, né? É. Essa juventude aí que precisa de conselho, de orientação, né? Eu acho, é mais ou menos, assim, se conselho fosse bom, né? É. Mas eu sempre peço para as pessoas, quando alguém vem falar alguma coisa, eu falo, pergunta para você. Pergunta para você. Se você conseguir responder, aí você não vai precisar de mim. Mas pergunta para você primeiro. Porque a gente sabe quando a gente vai fazer alguma coisa de errado. Sim. Entendeu? A gente sabe. Mas a gente tá querendo uma aprovação ali, Exatamente, né? né? Quando eu sei que eu vou... Ai, não tem uma lata de lixo aqui para eu jogar o papel. Você sabe que você está errado, que você está jogando papel no chão. Ninguém precisa te falar sobre Ninguém isso. precisa. Tô esperando, às vezes, alguém de referência falar, não, joga aí mesmo, não tem problema não. Uma vez só, não tem problema não. Às vezes tá querendo uma aprovação de Exatamente, a gente uma sabe. referência. De uma... Então, cada um... A gente tem que perguntar para poder responder. Enfim. Márcia, sensacional. Nossa, Queria, bom demais. né, muito Que legal. Né? bate-papo gostoso. Agradecer mesmo, Eu que né? agradeço. A gente Muito sabe legal, que muito essa bom. vida corrida nossa às vezes priva a gente, muito, mas né? obrigado pela tua presença. Obrigado pela sua trajetória, né? Ter compartilhado com a gente. A gente sabe que você é uma pessoa reservada, nunca evidenciou tanto isso, nunca deu tanta publicidade. Mas eu fico muito feliz, mais feliz de saber que você encontrou esse caminho agora, viu? Muito feliz, porque você é uma pessoa muito querida, muito... as pessoas têm prazer em estar perto de você. Obrigada. Eu tenho certeza que esse seu encontro é talvez o começo de um novo ciclo na sua vida, onde você não vai parar. Pode ter certeza. Escreva não, com isso. certeza. Eu nem quero. Eu quero parar. A profissional para você se entendeu? dedicar a um Mas chamado que eu Deus acho certamente tem na sua vida. Eu acho que é isso aí. É. O meu pensamento É isso. encontrou as suas palavras. É entendeu? isso. É isso aí. Me perdoe se eu falei demais. Não, sensacional. que isso. Sensacional. Eu sou vendedora, né? Excelente, excelente. Também agradeço Obrigada. muito. Não te conheço há tempos, igual o Diogo conhece, né? Mas foi uma satisfação imensa te conhecer. Bom, Que bate-papo igualmente, gostoso. igualmente. A gente ficaria aqui conversando ainda por horas e horas, hein, Diogo? Foi Obrigada. muito Muito satisfatório pra gente. Eu creio fielmente que o povo vai gostar muito. Então, peço Ai, a Deus que que bom. continue te abençoando muito. Amém. Que sua trajetória continue sendo linda, Obrigada. né, do jeito que é, o amor, o carinho que a gente vê nos seus olhos, o brilho de você falar de família, de falar da sua Sim. vida profissional, né? E sim, isso é muito gostoso, isso Sim. traz algo muito bom pra gente. Obrigada. Então, ter alguém aqui com a gente, sentado aqui à nossa mesa, pra gente poder compartilhar experiências dessa que os olhos brilham, nossa, é bom né? demais, é bom demais, muito bom. é a verdade que a gente precisa tanto hoje em dia, né, Diogo? Verdade. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Que Deus continue muito te abençoando. O mentiroso, ele não mente para os outros, ele mente para ele. É isso. Porque as pessoas acreditam. É. Você não sabe se é mentira ou verdade. Sim. Então, o mentiroso, ele mente para ele. É por isso que a vida Verdade. precisa ser assim. É Show, isso. show É de isso. Obrigada, É isso, gente. pessoal. Obrigado. Mais uma edição Exato. desse podcast que vai bombar, hein? Com certeza. Pessoal, Será? muitíssimo obrigado por todos que nos assistiram aqui. É claro, a gente não pode deixar de pedir, né, Diogo? Deixa aí as estrelinhas. Spotify hoje tem 5 só.
Mas se você for assistir amanhã e tiver 6, você deixa as 6, tiver 7, você deixa as 7, deixa 10, enfim. Curte, compartilha com a galera aí, o pessoal ouvir esse bate-papo que foi tão bacana e edificante para as vidas, né, Diogo? Verdade. Porque, que construção, que trajetória. Eu acho que isso vai ajudar e vai alimentar positivamente muita gente por aí. Compartilha com todo mundo que você puder e até a próxima.